2013 ia focar-se muito sobre a mestria pessoal, a relação com o próprio. De mim para mim. É claro que isso vai obrigar a fazer a relação de mim para os outros e dos outros para mim. Porque tudo começa e acaba em nós, não é? Mas o foco é a relação de mim para mim. Porque de facto é a única coisa que nós podemos fazer para ter a vida que desejamos. Sermos o mais completos possíveis, sentirmos o mais completos possíveis, porque já somos completos. E ao mesmo tempo poder dar esse exemplo ao mundo pelo nosso exemplo, não necessariamente pelo que dizemos e pelo que fazemos, diretamente com as pessoas, mas pelo que elas observam em nós. E isso é um trabalho que depende dos outros, não tem nada a ver connosco. Mas somos a tocha que entra e não se anuncia, simplesmente entra e a luz aparecerá, a luz vai brilhando e apanha quem quiser apanhar. Certo? O que está em causa aqui é a relação connosco, de facto, a mestria pessoal. Então, quem esteve aqui na última sessão, eu gosto sempre de fazer um apanhado e perguntar se alguém quer partilhar alguma coisa sobre aquilo que fez, aquilo que não fez, como foi, como é que viveu este período entre a última sessão e esta. Se alguém quer dar algum comentário sobre isso. Vamos lá. De repente dá uma branca, não é? Já estamos sem nuvens, sem nada. Vamos lá. Querem um pio. Toda a gente perdeu o pio? Os nossos homens. Ui. Quer dizer alguma coisa? Não, não. Resulta uma CQP. Depois do Inaras, em janeiro, senti um salto. E foi bom. Senti que perdi por várias razões. Estava principalmente a treinar bastante. Isso estava a resultar. Entretanto, reparei que também bastou um pequeno percalço, salvo seja, um percalço para desestabilizar. Portanto, muitas vezes penso que estou já no caminho, mas enfim, é preciso trabalhar mais. E noto que só depende de mim. Cada vez mais noto isso. Embora ainda queira pôr a culpa nisto, naquilo, neste ou no outro, mas... Sabe também, não sabe? Não sabe Dá um muito jeito bem. e nós dizer, epá, foi aquela pessoa, foi aquilo. Não posso ser que saiba muito bem. Depois também fico zangado comigo quando faço isso. Também é trabalho a fazer. Fiquei zangado comigo. Mas reparo que o treino é importante, sim. Não basta o treino, para mim, pelo menos, mas o treino é muito importante. É verdade. Ok, muito obrigada. Mas alguém quer dizer alguma coisa? Posso dizer, que as pessoas à minha volta, os meus amigos, cada um serve para eu ver uma coisa em mim ou para trabalhar uma coisa em mim. E então, por exemplo, tenho um amigo que é muito crítico e então, assim, para que é que eu tenho este amigo? Não é? Mas mostra-me quanto crítica eu sou para comigo. E então, acho que é um bocadinho por aí, por mim essa tem sido a maior lição que eu tenho tido, é ver para que é que as outras pessoas estão na minha vida e o que é que elas me ajudam a eu aprender sobre mim. Então, Foi útil? foi muito útil. Na escala de 1 a 10? Vai um 8, ainda não fiz o trabalho. Não, a utilidade desse conhecimento. É muito importante, 10. Ok, muito obrigada. Mais alguém? 10,5. Parece 10, 10,5. 10,5. Às vezes as pessoas dizem 100, na escala de 1 a 10, 100. Ou 1000. Já me disseram várias vezes. Ok, muito obrigada, Betty. Mais? Alguém mais quer? Eu, em relação ao último, tenho tomado mais consciência, cada vez mais consciência, que está-me a aparecer muito mais coisas, pequenas coisas ou não, que me irritam, que tenho mais dificuldade em me libertar,
e tomo mais consciência e nesse momento eu sei que está bem fundo e cada vez vai vindo mais ao de cima. Portanto, essas situações que me vão aparecendo são fruto daquilo que eu tenho que ir limpando por camadas e cada vez tenho mais consciência disso. Irrita-me, ainda fica assim um pouco fechada, mas depois, a pouco e pouco, com as técnicas que a Isabel nos tem ensinado, tenho conseguido desbloquear a pouco e pouco determinadas situações, uma delas que eu não aceitar em vez de determinado tipo de coisas, e isso leva-me a que ainda esteja um pouco. Ok, ainda bem. É sinal que estamos a mexer. Sim, é sinal que está a mexer e que as camadas vão a pouco e pouco. Tenho noção que fico mais leve. Ok. Obrigada. Mais? Eu, durante este período, foram muitas as sensações, no fundo temos trabalhado bastante. Eu com a Fafá de facto, é bom é um privilégio ter alguém ao pé de nós que durante, e sei que há aqui grupos que trabalham uns com os outros e têm tido muito bons resultados. Pessoas. Eu pessoalmente, como em Setúbal só tenho a Fafá, é bom ter uma pessoa que também participa de uma energia para ela e que cumprimos as metas do curso em milagres. Estas últimas lições foram realmente muito importantes. Algumas delas, que os milagres curam todas as mágoas. O céu é a minha escolha. Eu, quando era criança, o céu era a terra aqui e ali em cima terminava no teto do teto que nós vemos, terminava o céu. Este pulo fantástico de que o céu está muito para além de tudo isto, que é infinito, é algo de fantástico. Mas pronto, isso é outra questão. Na parte concreta do meu trabalho pessoal, eu este mês arrisquei uma coisa que foi um desafio que eu fiz, que foi ler as notícias, ouvir o telejornal. Foi muito forte, porque eu já tinha decidido não ouvir o telejornal, porque não estava a ouvir as pessoas que falam no telejornal, das notícias do país, da economia. Mas, de facto, eu, por exemplo, com o Newton, eu aprendi que ter um consenso do que é a economia, do que está a acontecer no mundo, e de que isso é um trabalho de cada um, e ele diz isso claramente, e ele também, levou-me realmente a ir mais longe. E de facto, o propósito que eu veio daqui, que foi trabalhar o que é que eu sentia, o que é que eu sinto acerca da pessoa que mais amo ou que mais odeio, é muito interessante, porque trabalhei esse aspecto, a pessoa concreta, foi fácil. A nível do micro, para mim parece-me mais fácil trabalhar esse aspecto. Mas por trás do micro há sempre um micro. Muitos micros. Muitos, milhares, milhões, não sei, é infinito. Até parece que nunca mais acaba isto. Até chateia. Às vezes a pessoa fica sentindo um bocado desanimado ao ver. Tive uma fase, uma parte da minha mente, que não vale a pena trabalhar nisto porque isso é tanta coisa que nunca mais chega lá. E há outra que nos aconselha calma, tranquilidade, vamos vendo resultados pequeninos. É uma pessoa que vem ter connosco e nós trabalhamos a pessoa e a pessoa trabalha em nós, andamos dentro dela, que somos nós. E de facto, para concluir, reparei que a minha grande dificuldade neste momento e ontem tive consciência disso, fui para o tribunal, e era um processo que realmente já levava anos e que eu não queria mais, era um rabo de palha que eu tinha. Tive que entregar aquilo ao Espírito Santo, porque eu não conseguia realmente nem juiz, nem... A minha colega traiu-me, estava eu, não é? Cumpre tudo ao contrário do que foi combinado, acordado, e tudo isso mexeu comigo. Quando em princípio, não podia mexer comigo. Mas mexeu, ok, foi um bom trabalho. Fiquei irritável com as pessoas que me rodeavam, chamaram a atenção para isso, eu agradeci, e fui trabalhando, descansando. Mas, de facto, a questão toda que estava durante este mês que eu tive consciência foi: eu não estou, neste momento, a gostar de ir aos tribunais. Estou farto daquilo. E tenho a consciência que é limpando isto, para ficar em paz com os tribunais, como se fosse um hotel, como se fosse algo que isso, sei que isso é possível, não conseguia atingir. Realmente, reconheço isso. Eu estou a trabalhar no sentido de que, acalmando-me, aceitando as coisas como elas são, e sobretudo, essa é a minha única função, no fundo é a salvação. É a liberdade. É a liberdade.
digo assim, mas porquê é que estás a chatear comigo próprio? Fiquei eu mal, fiquei doente, chateei os outros. Quer dizer, a série de coisas que vieram a seguir. E os tribunais, de facto, eu tive consciência que este mês é algo que eu preciso trabalhar muito. E não digo mais nada E com não vamos ter falta de oportunidade. Sim, sim. E Eu depois também no resto. estou aqui. Também fiquei preocupado com a situação aqui da Marina. Nós, os pais, com os filhos, estamos sempre. Mas ela tem feito tantos avanços e comigo temos trabalhado os dois. Que as nossas energias, quando almoçamos, ficamos bem os dois. Ela própria diz isso. E pronto, se ela quiser falar, fala. Se não quiser, não fala. Mas ela pode dizer isso. De facto, nós vamos melhorando, não damos conta, é algo invisível por vezes. O que é certo é que as pessoas notam isso. Já. E é muito bom sentir que aquele trabalho que, que eu estou aqui a fazer, e vocês também, certamente, cada um com a sua experiência própria, a minha com os tribunais e com as pessoas que chamam manicômio já chamam manicômio. Os tribunais, está a ver, é nesta loucura que eu me encontro, neste momento. Eu sei que já não me despisto, já não me deixo engolir por ela, mas há momentos mesmo difíceis, em que a pessoa sente, não dorme bem, sente que há tanto trabalho a fazer, sente que quer curar o país, quer curar a si próprio. Quando pensa que há tanto qualquer coisa, isso elimina-se. Quando pensamos que há tanto qualquer coisa, isso é uma nuvem. Pronto, Não é a realidade. sim, sim, eu sei tudo isso, mas não basta saber. Não, tem que depois trabalhar a nuvem e fazê-la desaparecer, não é? Atenção, eu podia dizer muitas vezes, mas o essencial é isto. Muito obrigada. Obrigada, não. Muito bem. Maria, José? Pegando nisto que o Manel acabou de dizer, eu, pessoalmente, numa das sessões que fizemos no outro ano, nós tivemos que dizer aquilo que amávamos que detestávamos, não é? Eu amo porque não sei o que, falou-se na Troika, falou-se na situação miserável em que estamos, não é? No primeiro-ministro, nesta situação terrível. E ali o Manel disse eu falou na Troika, o Rui também falou, não foi o Rui, não sei quem é que falou. Houve outro grupo que também, quando a Isabel falou nesse menor, houve dois grupos, foi o nosso e foi outro grupo, acho que foi da Fafá e do grupo que também falaram sobre isso. Agora, tudo isto que o Manuel disse, levou-me a uma coisa, que é assim, nós somos pessoas, isto da nuvem é a mais pura das verdades. Porque, por exemplo, quem fala na Troika, eu não sei se recordam, eu sou muito novinha, mas muito precoce. E estou a brincar. A perestroika, lembram-se da perestroika? O que é que foi a perestroika? Não se lembram do que foi? Pronto, lembram-se que foi? Pronto. A Troika é um plano, tal como foi a perestroika, só de uma forma diferente. A Troika é um plano a nível europeu, não é para Portugal, é a nível europeu. E muitas pessoas, eu vejo, não estou a falar com o Manel, muitas pessoas com quem eu convivo no dia a dia, que confundem o primeiro-ministro, as medidas que estão a ser tomadas no país e o que nos está a acontecer e a desgraça que nos estão a pôr com a Troika. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. A nuvem é a Troika, porque a Troika é um plano de recuperação europeu, em que há diretivas e regras em que eles pedem para os países atingirem determinados itens e determinados valores de PIB, de isto e daquilo, não sei o quê. Depois há a pessoa, que é a pessoa que está a liderar esse país e que tem o poder na mão e que vai e pega
na troika e serve-se dela como a capa da ovelha e está o carneiro por baixo. E vai fazer as leis que lhe apetecem e faz leis terríveis que nos põem cada vez mais para baixo e que nos deixam desanimados e descontentes com a vida, e que as pessoas atribuem à troika e não é à troika. A troika tem regras gerais. Sim, mas isso também faz parte da maneira como o governo precisa de se proteger. Exato. Mas agora não vamos entrar muito por aí. Eu respeito muito, e ainda bem que está a partilhar essa informação, mas eu quero saber mais a parte que diz respeito a cada um de nós. E de mim, Ok? o que eu queria, eu achava-me que tinha que explicar isso. Portanto, eu já era a primeira vez e Já estou a fizemos dizer essa isto parte. porque eu estou sempre a ouvir isto. Isso mexe consigo? Desgraçada da troika. Isso mexe consigo? Mexe. Ok. Não mexe, não é mexer. É a falta de. Nós temos uma falta de informação e uma falta de cultura tão grande neste país que as pessoas conseguem nos manipular de forma a fazer-nos parecer uma coisa que não é efetivamente. Ok. Mas dentro do espírito Mexe que estamos comigo. a fazer aqui, Mexe o que é que mexe consigo? O facto de alguém manipular. Manipular. Ok, então vamos ter que trabalhar isso em nós. Sim. Quando sentimos que existe manipulação de fora para dentro, e ver de que forma é que eu me manipulo de mim para dentro. Não, a mim não me manipula, porque eu sei Não agora. manipula, filha, porque se a manipulação, a sua percepção de manipulação a afeta, está a ver alguma coisa de si? na Sim, área da afeta. Ok. Afeta. Afeta. Se afeta, tem a ver consigo. Afeta tem a ver comigo. Agora, não é porque mais nada acontece. É onde é que existe manipulação de mim para mim. Eu não estou a dizer que tenha que responder isso agora. Talvez ou seja o meu refletir. receio de eu não ter alguns, em alguma situação, informação tão correta como tenho visto e deixar-me levar por informações ou notícias que Exatamente. me levem a pensar coisas Isto erradas. é, nunca ninguém nos pode manipular. Exato, Se nós aceitarmos a possibilidade de sermos manipulados. exato. E se somos manipulados, existe em nós alguma coisa que nós queremos dar a nós próprios com essa manipulação. Exato. São jogos não conscientes muitas vezes. Exato. Mas ninguém, nós temos que, neste programa, nós estamos sempre a chegar ao ponto em que o discurso tem que ser sempre de nós para nós. De nós para nós. Podemos começar com o discurso dos outros para nós, mas apenas, como a Betty dizia, como um reflexo daquilo que eu ainda não percebi que existe de mim para mim. Certo. Okay? Nós conseguiremos mudar muito da mentalidade comum, coletiva, se muitas pessoas começarem a fazer o processo de si para si e, portanto, não são sustentáculo para esse inconsciente coletivo. E começam a criar também uma malha de inconsciente coletivo muito mais aberta, esclarecida e congruente. Se for integrada, alinhada. trabalhado a Exatamente. nossa parte. Portanto, o problema é que nós todos temos uma grande tendência a olhar para a vida pelo ponto de vista de fora, não é? Eu, à mercê de acontece-me isto, acontece aquilo. Por muito que racionalmente isso até possa ser, a única maneira que nós temos de desfazer isso não é substituir isso, porque nós podemos substituir o Primeiro-Ministro e ir para lá outro e faz exatamente a mesma coisa, de formas diferentes. Nós passamos a vida inteira nas sociedades a substituir cabeças na esperança de que as cabeças vão mudar aquilo que se passa connosco. E não vão mudar. Podem mudar algumas configurações externas, mas o miolo continua a ser o mesmo porque os governos são catalisadores do inconsciente coletivo. E, portanto, assim como todas as grandes figuras que são formadoras de opiniões e, portanto, são pessoas que têm algum impacto sobre os outros, eles são catalisadores dos estados de consciência dos seus grupos, aqueles que os sustentam, aqueles que os elegem, aqueles que os ouvem, que os aprovam, que os seguem. E, portanto, o que todos nós temos que fazer cada vez mais é retirar o poder a todos esses símbolos e pô-los em nós.
E para nós podermos receber o poder em nós, que aliás é o tema do nosso Winners, que é reconhecer o nosso próprio poder, é preciso que esse poder seja assumido por nós. E assumir o poder não é ter poder sobre alguém, é ter absoluto alinhamento de nós para nós. De tal forma que a percepção daquilo que é feito ou que acontece muda de dentro para fora e ao mesmo tempo sustenta uma outra realidade consciencial que, multiplicada por muitas vezes, vai permitir que haja governos mais esclarecidos, que haja gurus que sejam menos gurus e que sejam mais companheiros de viagem, que não se alimentem da necessidade de aprovação e de boia de salvação das pessoas e que sejam mais catalisadores de mudança e empoderando-as. Portanto, nós temos que fazer uma grande viragem na consciência de todos nós. E não podemos dizer mais, ou podemos, mas continuamos a passar ao lado, não é? Mas no sentido que queremos conquistar o nosso próprio poder e influenciar de alguma forma aquilo que nós chamamos o coletivo, é preciso cada vez mais assumirmos a posição que nos cabe, em vez de estarmos à mercê e simplesmente refletir e criticar ou não, ou aprovar aquilo que outros, seja na área do governo, seja na área dos vizinhos, dos amigos, da família, da educação, não importa. É assumir cada vez mais o papel que nos cabe. E o papel que nos cabe é permanecer em alinhamento de integridade e criar novos padrões mentais, novos padrões de consciência. E novos porquê? Porque partem de nós e não a partir dos outros para nós. Ok? Eu queria só dizer mais uma coisa. E nesse sentido, de que a Isabel está a dizer, eu acho que existe um certo receio dentro de mim que, sem ter a ver com isso, não é? Há alguma situação, ou várias situações, me venham a acontecer, se deparem a mim, e eu faça a mesma coisa, veja as coisas da forma como me as dizem, e não da forma como as pessoas não lhe dizem de nenhuma forma. O seu cérebro é que encontra uma interpretação para os sons de justificar aquilo que vejo de fora. Então, nunca estamos à mercê daquilo que nos dizem, mas da história que nós construímos sobre aqueles sons. Sobre aquilo. De facto, o que nos dizem são meros sons que o cérebro reconhece e faz as devidas ilações. E faz as devidas ilações de acordo com critérios que existem no próprio cérebro, na nossa consciência. Ok? Portanto, nunca estamos à mercê daquilo que alguém nos diz. Eu aqui vou ter que ser muito picuinhas na maneira como nós articulamos as ideias e as percepções, porque é nestes bocadinhos subtis que nós damos a volta a algo mais profundo. Ou seja, eu ao ouvir o país todo a dizer isso, muitas pessoas não têm nada que ficar preocupada com isso. Não, tem que ficar de que forma é que isso é visto por mim, é ouvido por mim, é sentido por mim, é compreendido por mim, é interpretado por mim. E não tem que me preocupar. O resto, não, tem que se preocupar é com essa parte em si. O resto, deixa o mundo em paz. Já viu quantas pessoas andam a tentar salvar o mundo? Pois, isso é okay. E elas conseguem dar felicidade às pessoas, dar-lhes mais abundância, dar-lhes mais saúde, dar-lhes mais tolerância e autoaceitação e autoconsciencialização e empoderamento pessoal. Dar-lhes isso? Não. Podemos ter montanhas, milhares de pessoas a ajudar os outros que não olham por si mesmas. Uma grande parte das pessoas que estão movidas pelo interesse de ajudar o outro não fazem o seu trabalho primeiro, ou pelo menos em paralelo, para que a ajuda ao outro, no fundo, seja uma forma relativamente disfarçada de se ajudar a si próprio. Mas quando não existe este retorno a nós próprios, continuamos a ser bombeiros dos outros. Mas temos a nossa casa em fogo, a arder. E aí eu vou terminar. Do que eu levei da outra sessão e da reflexão que fui fazendo até esta sessão, eu cheguei à seguinte conclusão. E não só de reflexões, atos e coisas que comecei a praticar, que foi
Isso que a Isabel acabou de dizer. Eu deixei de pensar nas outras pessoas, no que elas estão a fazer, no efeito que elas estão a ter em mim. Comecei a mudar eu. Comecei a mudar a minha forma com as pessoas. Comecei a mudar coisas em mim, de mim, para mim e de mim para os outros. E consegui ter resultados que por acaso foram bons e não estava à espera. E gostei muito de ter conseguido. É isso que eu queria partilhar também. Muito obrigada. E agora vejamos, quando nós conseguimos dar a nós alguma mais-valia, no fundo é aquilo que todos desejamos, é viver a nossa plenitude, a nossa realização plena, não é? Vejam o quanto nós podemos oferecer aos outros, deixando-os fazer o seu caminho e simplesmente estar presentes na sua vida. Sem ter que devias, não devias, podes, não podes, faz, não tira, põe. Em vez de ser uma ajuda que é invasiva, ser uma ajuda de facilitação, inspiração e exemplo. Okay? E é aqui que nós todos temos que mudar os modelos sociais, tanto aqueles que são institucionalizados, como o modelo social de relação humana. Okay? Nós temos que ser cada vez mais conscientes do nosso papel relativamente aos outros como facilitadores, okay? Quando muito inspiradores, mas não pela palavra necessariamente, mas pela nossa própria vivência. E a ação. E a nossa própria vivência, claro, e a vivência é a nossa própria atuação, a nossa própria forma de estar, de pensar, de sentir, mas sobre nós, sobre a nossa vida. Exato. E deixar que cada um bata com a cabeça na parede se quiser. É claro que nós não estamos a falar dos nossos filhos que precisam de orientação aqui, estamos a falar ao nível dos adultos. Mesmo ao nível dos nossos filhos também temos que ser facilitadores, mas de uma forma diferente, dependendo das idades, etc. Não vamos agora entrar por aí. Mas a ação social, seja ao nível institucional ou ao nível privado, pessoal, tem que ser sempre, tem que mudar esta visão de que eu não vou lá, coitadinho, para fazer por ti o que tu não sabes fazer por ti. Eu vou fazer por ti aquilo que tu queres fazer por ti. Ok? Isto é, não vou fazer nada porque és tu que vais fazer. Okay? Eu vou apenas facilitar. Eu vou apenas ajudar-te a encontrar os teus próprios alicerces na medida daquilo que tu estiveres disponível a construir em ti. E todos nós ainda vivemos numa cultura de coitadinho, não pode, não tem, não é capaz, não consegue. E esta rotina mental coletiva vai perpetuando que cada vez mais pessoas ficam de facto nesse estado. Porque nós vamos criando papéis que damos aos outros de coitados, através da nossa própria cultura e da nossa própria postura em relação ao mundo. É ou não é? Se tivermos muitas pessoas com pena, coitadinhos, de desgraça, vai ser, eles não têm, eles não podem, eles não conseguem, cada vez mais eles ficam fechados nesse modelo, porque recebem a aprovação dos outros para viver nessa prisão interior. E no fundo, quando nós passamos a mão na cabeça sistematicamente e alimentamos esse tipo de registros, estamos a fechar os outros numa gaiola. Okay? A gaiola onde eles já estão, mas é a gaiola que cada vez fica maior, mais aprovada, mais reconhecida, okay? E mais legitimada, porque toda a gente percebe que eu, coitado, não posso, toda a gente me dá atenção porque eu não posso, toda a gente tem que tirar de si para me dar porque eu não posso. É ou não é? E não fazemos isto todos? A cultura ensina-nos a viver assim, a cultura humana. Uns países mais do que outros, mas então em Portugal, que é o grande país do fado, não é? Do coitadinho e do desgraçadinho e pronto. E nós todos temos que dar porque o outro coitado não tem. Mas quando nós damos porque ele não tem, de facto, estamos a criar uma situação dramática para o outro e para nós. Para nós, porque no fundo sentimos culpados por ter,
Já que o outro não tem, quem sou eu para ter? Ele, coitado, não tem.